Oi, oi, som, testando. Oi, ei, som. Oi, ei, som. Ok? E aí, galera, beleza? Oi, testando. Oi, ei, som. Oi, som. Oi, testando. Oi, ei. Oi, som. E aí, galera, beleza? Meu som tá ok para vocês? Tá beleza? Show de bola. Então vamos começar? Salve, salve nação, professor Fernando Cardoso na área, beleza, gente? Muito boa noite para vocês. Dia 26 de dezembro, né? Faltando um pouquinho para terminar o ano, e a gente está na nossa reta final, o nosso quarto encontro dessa etapa 3. E a gente vai trabalhar com vocês um assunto de matemática básica, mas é um assunto muito importante, porque de um modo geral, as bancas, tanto na parte de matemática quanto na parte de raciocínio, exigem de vocês o conhecimento de múltiplos divisores e números primos. E jogue aqui também a parte de MMC e MDC, tá? Então, hoje, a gente vai trabalhar um pouquinho essa ideia que nós absorvemos lá no na nossa antiga quinta série, que é quando a gente começa a ter contato com múltiplos, com cálculo de divisores, com critérios de divisibilidade, com números primos. Então, se eu chegar para vocês e perguntar assim, quando é que um número é divisível por 2? A gente aprendeu naqueles critérios que para ele ser divisível por 2, ele precisa ser par. E esses critérios de divisibilidade nos ajudam, às vezes, a fazer contas mais rápido. Ou pelo menos quando você está diante de uma questão mais recheada, até numa divisão, saber aquele cálculo aproximado sem precisar efetuar a divisão toda. Então, é importante, sim, aprender essa parte, certo? Porque se você vai fazer um concurso de professor, para professor, que mexe muito com matemática básica, você trabalha muito com divisão. Você vai para o raciocínio lógico, numa questão, por exemplo, de probabilidade, que lá dentro ele fala em divisores. Entre os divisores de 60, qual a probabilidade de eu sortear um número primo? Aí você fica lá, poxa, eu estou estudando probabilidade, aí o cara coloca na questão qual é a chance de eu retirar entre os divisores de 60 um número primo. Ele mexeu ou não mexeu com a matemática básica? Claro. E você está estudando para um concurso da área policial, do TRE, do TRT, PM, professor, e esses assuntos vêm à tona. E tem muita gente que não sabe, por exemplo, o que é um número primo, ou então sabe o conceito errado, ou então incompleto, para ser bem mais fácil entendido. Porque quando você estuda números primos, você tem que lembrar que você está estudando, na época de primos, o conjunto dos números naturais, que são os números positivos. Então, quando você diz que um número primo é aquele que tem apenas 2 divisores, você precisa falar 2 divisores naturais, o 1 e ele mesmo. Tá ok? Todo mundo aqui já deve ter, por exemplo, trabalhado uma questão de probabilidade, onde o cara fala assim, peguei um dado, joguei sobre uma mesa. Qual a chance de cair voltado para cima uma face primo, que é um número primo? Então, aparece isso aí para vocês. E você tem que estar preparado. Essa é a finalidade do nosso curso. Tá bom? Então, vamos escrever um pouquinho? Então, quando você fala em números primos, antes eu preciso falar um pouquinho para vocês sobre múltiplos e sobre divisores.
Os múltiplos de um número são aqueles números naturais que são divisíveis por um número natural n qualquer. Então, quando eu coloco múltiplos de k, isso eu estou falando dos naturais. Os múltiplos de k, é só você encaixar aqui todos os números naturais que são o quê? Divisíveis por k. Quando eu uso a palavra divisíveis, você vai lembrar de múltiplos, tá? Porque quando eu digo que os caras que estão aqui dentro são divisíveis por k, numa divisão eles vão funcionar como dividendos. Sendo que o primeiro múltiplo natural de qualquer número é o zero. E se eu estou tratando de números naturais, o conjunto dos múltiplos é um conjunto infinito. Para facilitar a minha vida e a tua vida, basta você sair fazendo na sua cabecinha a tabuada do k, que é um número natural qualquer. Por exemplo, múltiplos de 3. É só você pegar o 3 e sair multiplicando pelos naturais. 3 vezes 0 dá 0, 3 vezes 1 dá 3, 3 vezes 2 dá 6, 3 vezes 3 dá 9, 3 vezes 4, 12, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 6, 18 e assim por diante. Observa que quando você coloca todos esses números aqui dentro e você repete em alto e bom som que eles são múltiplos de 3, é porque qualquer um desses caras é divisível por 3. Se você pegar o 15 e dividir por 3, vai dar 5. Vai dar uma divisão exata. Se você pegar o 24 e dividir por 3, vai dar 8. Então, por isso que esses caras são os múltiplos naturais de 3, porque eles são divisíveis por 3. Quando você pegar uma questão em que ele falar que um número qualquer é divisível por outro, é porque ele é múltiplo desse número. Se eu digo 15 é divisível por 3, eu estou falando para vocês que o 15 é múltiplo de 3. Tudo bem? Tranquilidade total? E quando se fala em divisores, aí calma. Os divisores, certo? O nome já deixa bem claro. Ele vai usar a palavra divisor mesmo. Porque os divisores funcionam como divisor de uma divisão pelo número k. Divisor de k. O primeiro é o 1. E o último divisor é o próprio número. Ou seja, o conjunto dos divisores é um conjunto finito. Você sabe onde ele começa e você sabe onde ele termina. Ele é um conjunto finito. E aqui é um conjunto infinito. Então, por exemplo, se eu coloco aqui para você o 12, e eu quero que você me encontre todos os divisores naturais do 12. O primeiro é o 1. E o último é o próprio 12. Nesse intervalo de 1 a 12, você vai procurar todos os números que servem como divisor natural do 12. Todos os números que, ao pegar o 12 e dividir por esse número, a divisão dá exata. O 2. Se você pegar o 12 e dividir por 2, dá 6. Presta atenção, ó, que o 2 que você encaixou aqui, na divisão, ele é o divisor, ele é o termo divisor, certo? E quando ele é múltiplo, o múltiplo é o dividendo, ó. Então, quando ele fala divisível, é múltiplo. Quando ele fala divisor, são um conjunto dos divisores. Quem é o número que multiplicado por 2 dá 12? É o 6. Então, vou colocar o 6 aqui, ó. Eu afunilo. Aí vem um 3. E depois vem um 4. Vou até diminuir esse negócio aqui, tá? Para não ficar muito distante.
Olha aí, turma. Os divisores naturais do 12. 1, 2, 3, 4 e 6. Beleza? Tranquilidade total? Então, nós temos aqui todos os números que servem como divisor natural dele. Então, não esquece, nesse primeiro momento da aula. No contexto geral, quando você ouvir, ou enxergar, ou ler a palavra divisível, lembre de múltiplo. E divisor é o divisor natural de um número qualquer. Tudo bem? Tranquilo? Só que nesse exato momento, eu vou direcionar vocês um pouquinho e falar sobre esses caras aqui, divisores. Mas antes, é claro, tá? A gente vai mudar aqui de página. Pronto. Para falar justamente de uma questão que pode estar na tua prova de concurso, que é a quantidade de divisores de um número natural. Dificilmente você vai fazer uma prova em que ele vai pedir para você os divisores. Você jamais, é muito difícil você encontrar uma prova que ele pergunte assim: quem são os divisores? Pode acontecer? Claro que pode. Mas, de um modo geral, em concurso público, ele pergunta para você a quantidade. Quantos divisores naturais ele vai ter? Aí tu vai pensar: poxa, Fernando, mas se ele pedir para mim a quantidade, eu não preciso saber quem são? Não necessariamente, tá? Existe uma lei, uma regra, chamada Lei dos Expoentes. Ela indica para você quantos divisores naturais tem um número. Então, vem comigo aqui. Se eu colocar o 24 para vocês, vou tentar fazer isso no braço. Descobrir aqui. Desculpa, gente. Quem são os divisores? O primeiro é o 1. O último é o 24. Nesse intervalo, quem funciona como divisor do 24? O 2, o 2 é par, e o 12, porque 2 vezes 12 dá 24. O 3 e o 8, porque 3 vezes 8 é 24. O 4 e o 6, porque 4 vezes 6 é que a gente? 24. Preste atenção que eu consegui, até pelo conhecimento que nós temos, encontrar todos os divisores naturais do 24. Mas se numa questão ele colocasse divisores naturais de 120, ou divisores naturais de 441, você já está percebendo que aumentando o valor numérico, já fica mais difícil você tentar fazer isso no braço. Porque o intervalo de 120 vai do 1 até o 120. O intervalo do 441 vai do 1 ao 441. E aí, o que a banca faz não é pedir para você quem são, ele vai pedir para ti a quantidade. Tá? Porque seria uma injustiça tremenda se ele pedisse numa questão os divisores de 441 ou de 625, né? Então, pessoal, eu vou explicar para vocês como a gente faz para encontrar a quantidade de divisores naturais de um número, usando a chamada lei dos expoentes. E essa lei dos expoentes, cara, é bem legal, porque tem um passo a passo para você encontrar a quantidade de divisores. Na lei dos expoentes, quando ele pedir para você isso, a primeira coisa que você deve fazer, o primeiro passo é, vamos lá, decomposição em fatores primos do número em questão. Segundo passo,
Depois que você decompor, você vai fazer o seguinte. Escreva a forma fatorada do número. Terceiro passo, o mais importante. Adicionar 1 a todos os expoentes e multiplicar os resultados. Está aí a lei dos expoentes. Vamos fazer um exemplo para poder a gente ver como é que faz para encontrar essa quantidade de divisores aí. No meu exemplo, eu vou colocar aqui, ó, os divisores de 120. Eu quero saber a quantidade. Então, o primeiro passo é pegar 120 e decompor. Decompõe. Divide por 2, dá 60. Por 2, dá 30. Por 2, dá 15. Por 3, dá 5. Por 5, dá 1. Pronto, fiz a decomposição do cara, né? Depois que você decompõe, escreva a forma fatorada do cara. Pegue lá, ó, forma fatorada. O 2 aconteceu quantas vezes? 3 vezes, 2 ao cubo. Aqui, 3. E aqui, 5. Aí você vai botar aqui, ó, 1 e 1. Porque 3 é elevado a 1, 5 é elevado a 1. Depois, adicionar 1 a todos os expoentes. Por isso que a lei é chamada lei dos expoentes. Você vai pegar 3. Aliás, desculpa, 3 não. Deixa eu apagar aqui. Você vai pegar esse 3. É o 3 mesmo. Eu estava bisonhando aqui. E adiciona 1. Pega esse 1 e adiciona 1. E pega esse 1, adiciona 1. Você vai adicionar 1 a todos os expoentes. E depois que você adicionar, você vai multiplicar. 3 mais 1, 4. 1 mais 1, 2. 1 mais 1, 2. E multiplica. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 4, 16. Então, 120, ele tem 16 divisores naturais. É muito mais fácil a questão cobrar assim para ti. A quantidade de. Fernando, ele não vai me cobrar quem são? Pode acontecer, mas seriam números menores. Que aí dá para você fazer no braço. Tem método, tem técnica? Claro que tem. Mas a gente está tentando facilitar um pouquinho a tua vida. Então, fica ligado que a lei dos expoentes, ela vai ser usada quando a questão tratar da quantidade. Quer ver um outro exemplo? Vem para cá. Eu pergunto assim para vocês. Quantos divisores naturais primos tem o número 180? Eu mudei um pouquinho a pergunta, que eu quero trabalhar com vocês algumas variações de questões. Eu não estou pedindo para você a quantidade de divisores naturais, o todo. Eu quero somente os divisores naturais que são o quê, pessoal? Que são primos. Então, você vai fazer o quê? Ó? 180 e vai decompor. Por 2. Por 2. Por 3. Por 3. E por 5. Tá aí. A quantidade de divisores naturais primos. Se eu pedir para ti a quantidade de divisores naturais primos, basta você olhar
dos números primos que aconteceram aqui, ó. Quem são os divisores primos? É o 2, o 3 e o 5. Morreu de cara. Tá aí. Esses são os divisores primos, que eles aparecem justamente na decomposição. Então, ele tem 3 divisores primos. Se ele perguntar a quantidade de divisores, aí é aquela pergunta geral, a quantidade mesmo, quantos divisores tem? Aí eu uso a lei dos expoentes, que eu fiz agora com vocês. Decompus, e eu coloco aqui a forma fatorada. 2 ao quadrado, 3 ao quadrado, vezes 5. Pego cada expoente e adiciono 1. Aqui é 1, né, gente? Some, 1 mais 1. Multiplica depois o resultado. 3, 2 mais 3, desculpa. 1 mais 1, 2. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 2, 18. Eu tenho 18 divisores ao todo. Entre esses 18 divisores, que é o meu total, existem 3 que são primos. Então, se eu pedir quantidade de divisores não primos, eu peço os não primos, tá? Aí você pensa, se eu tenho ao todo 18 divisores, dentre esses 18, 3 são primos, o que resta são os não primos. Então, divisores não primos, 15. Beleza? E se eu pedir assim, a quantidade de divisores pares? Eu só quero os pares. E aí você vai aplicar a formulazinha, ó. X, Y mais 1, Z mais 1 e assim por diante. Ela é a mesma lei dos expoentes, mas com uma particularidade. O primeiro fator que apareceu aqui é o 2, olha só, tá vendo? Que é um expoente dele, né? 2, você mantém. E você só passa a adicionar uma unidade a partir do segundo, ó. Só a partir do segundo, certo? Expoente. O primeiro expoente você mantém, não adiciona um, como na regra geral, e só passa a adicionar um a partir dos próximos. Isso, se ele perguntar a quantidade de divisores pares. Então, repete. O primeiro expoente mantém, e você passa a adicionar uma unidade a partir dos próximos. Ó. 2 mais 1, 3. 1 mais 1, 2. Multiplica aqui. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 2, 12. Então, existe quantos divisores pares no 180? 12. E se eu perguntar a quantidade de divisores ímpares? Aí você pensa comigo. Qual o total de divisores que ele tem? 18. Dentre os 18, eu tenho quantos pares? 12. O que resta são os ímpares. 18 menos 12, eu vou ter os divisores ímpares. Beleza? Tranquilidade total? Olha o tanto de pergunta que pode sair daí. É muito melhor para a banca cobrar isso do que ficar limitado a pedir quem são. Segura essas ideias aqui para você não esquecer. Vamos para a próxima. Aí falar um pouquinho dos números primos. Eu vou mandar esse slide todo anotado para vocês, assim que eu acabar, tá bom? Eu disponibilizarei para vocês. Os números primos. Então, dentro do conjunto dos números naturais, número primo é aquele que possui 2 divisores naturais. O 1 e ele próprio.
Se você for dar esse conceito utilizando os inteiros, lembra que o conjunto dos inteiros envolve os positivos e os negativos? Então, se o conjunto referência for os inteiros, é aquele que possui 4 divisores inteiros, que é o mais ou menos 1 e o mais ou menos o próprio número. Beleza? Tá aí a ideia do que é natural e do que é inteiro para vocês. Então, se eu for enumerar para você dentro dos naturais, o primeiro primo é o 2. Aliás, ele é o único número primo que é par. Aí nós temos o 3, o 5, o 7, o 11, o 13, o 17, o 19, o 23, o 29, o 31, o 37, o 41, o 43 e o 47. Eu estou enumerando para vocês aqui os primos até 50. Geralmente, em provas de matemática ou raciocínio, você vai até aqui o 23, 29, né? Porque justamente você vai usar isso na decomposição em fatores primos. Quase sempre as questões são organizadas para você não ir muito além. A banca do SEB, por exemplo, aqui, em 2018, cobrou uma questão onde ela exigia que você soubesse que o número 101 e o 103 são primos. E é uma questão de treinamento, é uma questão de fazer contas, né? Porque se eu boto para você na questão 101, como é que eu vou saber que ele é primo, Fernando? Como é que eu vou saber que esse cara é primo, cara? Certo? Eu sou obrigado a saber os primos até o 101. Tu não é obrigado nem a saber até aqui. Vez por outra, a banca faz umas doideiras dessas. Mas olha só, se tu dividir o número 101, eu vou botar aqui o 102 do lado. 102, tá? Para ter referência. O 102, tu já vê que ele não é primo porque ele é par. E o único par é quem? É o 2, que é primo. Mas tu dividir, por exemplo, o 102 por 2, vai dar 61. Morreu, ó. Agora vem aqui para mim e divide o 101 por 13. Vou botar aqui 13, tá? Ou então vamos botar o 101 por 11. Vou botar uma divisão muito cheia, não. Dá 9. 9 vezes 11, 99. Dá 101, 2. Olha só como é que você faz para reconhecer se o número é ou não é primo. Demora um pouco, mas é um método infalível. Se você dividir por 102 e a divisão der exata, já não é primo. Porque o 102 vai ser divisível, além do 1 e do 102, pelo 2 e pelo 61. Agora, tu pega um primo que é um número ímpar, tu fica naquela dúvida. Cara, é ou não é? É ou não é? Olha só, gente. 101. Por que tu dividiu por 11? Porque para tu identificar se ele é primo, tu tem que dividir ele pelos primos. É a primeira ideia. Para você saber se um cara desse é ou não é primo, sai dividindo ele pelos primos que você conhece. Quando eu dividi por 11, observa que o resultado deu 9 e que o resto deu diferente de 0. Se você pegar o 101 e dividir por um primo e o resultado encontrado for menor que o divisor e aqui não for 0, fatalmente esse número é primo. Só que isso é uma raridade. Você tem que usar um método desse. Eu não gosto nem muito de ensinar. Eu estou falando aqui para vocês como um informativo. Porque em 2018, numa prova de nível médio, a banca no CEP exigiu que eu soubesse isso na alternativa. Provavelmente de Timon. Agente de trânsito. Beleza? Então, se você pegar o 101 e dividir por um primo, qualquer um desses primos aqui, e o resultado aqui for um número menor que o meu divisor, e o resto não for 0, esse cara é primo. E aí a informação a respeito do 1. O 1 não é primo
muito menos composto. Número composto é aquele que tem o quê, gente? Uma quantidade definida de divisores. O 1, ele apresenta apenas um divisor natural, que é ele mesmo. Quando é que ele é primo? Quando ele tem 2 divisores naturais. O 1 não é primo porque ele só tem 1. Quando é que ele é composto? Quando ele tem mais de um divisor natural, mas é um conjunto o quê, pessoal? Finito. Né? O 6, por exemplo. O 6, ele é composto. Porque ele tem 1, 2, 3, 6, 4 divisores. O 0, ele também não é nem primo, nem composto. Porque o 0 apresenta infinitos divisores. Cara, eu estou te dando um monte de informaçãozinha bacana que é para tu ficar ligado, porque como eu disse no início dessa aula, pode ser que a banca não te cobre isso aqui de forma direta, mas ela pode jogar isso aqui numa questão maior, onde você precisa resgatar esses conceitos, tá? Então, o 0 e o 1 são números primos? Não. O 0 e o 1 são números compostos? Não. O 1 só tem apenas um divisor, que é ele próprio. O 0 tem infinitos divisores. Zé Fini, tranquilidade total. Beleza? Então, guarda essa ideia aí. Alguma pergunta? Tranquilidade? Beleza? Usa de vez em quando, gente, lá no Zap, o PV para perguntar, tá bom? Estamos à disposição de vocês. E aí vem a primeira questão do nosso material. A questão diz assim: considere o número natural 430. Qual é a quantidade de divisores pares? Olha uma questão de concurso aí. Qual é a quantidade de divisores pares? Lei do expoente, né? Primeira coisa que você faz a decomposição do cara. Por 2, 2, sobre a nota 3 dá 1, 215. Tá? Aqui não dá por 3. Fernando, por que não dá por 3? Por que não dá? É só você testar bem aqui, ó. 21 por 3 dá 7, sobre a nota abaixo de 5, 1 resta 2, ó, não dá exato. Mas se você quiser apressar o passo, basta você somar os algarismos. 2 mais 1, 3. 3 mais 5, 8. 8 não é divisível por 3, então aqui não encaixamos o 3. Tá bom? Mas eu sei que se ele terminar em 5, ele é divisível por 5. Então aqui você vai encaixar o 5. 215 por 5, me ajuda devagarinho. Ó. 215, 21 dá 4. 4 vezes 5, 24 dá 21. 15 dá 3. 43. E aí, meus amados, o 43, ele é primo. Deixa eu botar aqui, ó. Ó, ele é primo. Então, aqui no caso, ele só divide por ele mesmo. Dá 1. Então, você vem, ó. 2 elevado a 1. 5 elevado a 1. 43 elevado a 1. Cuidado. Se ele te pedir a quantidade total de divisores, ó, quantidade total. Lei dos expoentes. Pegue cada expoente desse, adicione uma unidade. Adiciona 1, esse cara fica 2. Adiciona 1, fica 2. Adiciona 1, fica 2. Multiplica. Ó, a pergunta é a quantidade total, seria 8. Mas na questão, ele quer saber a quantidade de divisores pares. Então, a quantidade de divisores pares, como é que você faz? Você vai pegar o primeiro expoente que está aqui, ó, e não faz nada com ele, deixa. E só passa a adicionar uma unidade nos próximos. Adicione uma unidade aqui, dá 2. Adicione uma unidade aqui, dá 2.
2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Então, a quantidade de pares é 4. Gabarito, letra A. Beleza? Tranquilo? Olha a pergunta para você não ficar perdido. Quantidade total, adicione 1 a todos. Quantidade de divisores pares, o primeiro expoente é mantido, e os próximos é que você adiciona uma unidade. 4. Gabarito, letra quem? Letra A. Tranquilo? Show de bola? Belezinha com essa daí? Foi massa, não foi? Vamos para cima. 2. Assinale a opção que corresponde à sequência cujos números têm todos os divisores primos comuns. Todos os divisores primos comuns. Letra A, 6, 12 e 18. Bora fatorar esse cara? Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Aqui, por 2 dá 6. Por 2 dá 3. Por 3 dá 1. Aqui, por 2 dá 9. Por 3 dá 3. E por 3 dá 1. Eu vou acrescentar aqui o 8, que é o diferentão dele. Porque o 6 acontece, o 12 acontece, tá vendo aí? Mas vamos ver o 8. Por 2 dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Quem é o outro aí? O 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Beleza. Deixa eu ver qual o outro diferente. É o 15, né? Por 3 dá 5. Por 5 dá 1. E o outro, o último, é o 20. Por 2 dá 10. Por 2 dá 5. Por 5 dá 1. Ainda tem o 28. Está aqui espremidinho aqui embaixo. 28, vem aqui, ó. Por 2 dá 14, por 2 dá 7, por 7 dá 1. Pessoal, quem são os divisores primos do 6? É o 2 e o 3. Divisores que são primos. Quem são os divisores primos do 12? É o 2 e o 3. Do 18 é o 2 e o 3. Preste atenção que na letra A, o 6, o 12 e o 18, eles têm divisores primos em comum. Vocês estão observando? Que é o que a questão pergunta. Gabarito, letra A. Esquece, nem olha para os outros. Por que a B não entra? Porque o 2, o 6, perdão, tem o 2 e o 3 como primos, não é isso? O 8, o único primo dele é o 2. E o 10 é o 2 e o 5. Não são todos comuns. E assim por diante. Os únicos que têm divisores primos comuns é o 6, o 12 e o 18. Por quê? Os primos deles são 2 e 3. Então, gabarito, letra A, sem medo de ser feliz. Show de bola? Tranquilidade total? Vamos para a próxima. Bora ser feliz. Questão 3. Assinale com V ou F conforme seja verdadeiro ou falso o que se afirma a seguir. Deixa eu mudar aqui a cor da nossa fonte. O número 2 é par e primo? Verdadeiro. Aí você já vai olhando para cá. Ó. V, V. Descarta C e a D. A soma de dois números ímpares pode resultar em um número par ou ímpar. É só você pegar e testar. Ó. 1 mais 3, 2 ímpares, vai dar quanto? 3 mais 7, vai dar quanto? 15 mais 17. Toda vez que você somar dois ímpares, o resultado sempre é par. Nunca vai dar ímpar. Certo? Então, se você pegar um número ímpar e somar com outro ímpar, a resposta sempre é par. Então, isso aqui é falso. O segundo é falso. Opa, falso, falso. Não se empatou.
O número 24 tem somente 2 divisores positivos, primos. É só você fatorar. Por 2, dá 12. Por 2, dá 6. Por 2, dá 3. E por 3, dá 1. Quem são os divisores primos do 24? O 2 e o 3. Tá aqui, ó, o 2 e o 3. São os únicos divisores primos que ele tem, que são 2. Ele só tem somente 2 divisores, aí mata a questão quando ele fala o quê? Ó? Positivos. Então, positivos são 2 e 3. Se ele botasse inteiros, aí estava errado. Então, aqui está verdade verdadeira. Então, aqui está verdade. Já tem um gabarito da letra B de bola. Nem precisava você chegar e fazer a outra, não é isso? A soma de duas frações nunca pode ser um número inteiro. Olha aí. Pegue 1 meio e pegue 5 meios. Duas frações. Quanto é que dá essa soma? 6 meios, que é 3. É um número inteiro. Falar que nunca pode é pesado na matemática, viu, gente? Isso aqui é falso. Então, gabarito, letra B, bora ser feliz. Ok? Quarta. Na matemática, isso aqui é interessante, essa questão. Um número inteiro positivo n é dito deficiente se a soma de todos os seus divisores positivos for menor que o seu dobro. A gente talvez nunca tenha visto falar sobre isso, nem mesmo no ensino fundamental ou médio. Mas aqui é uma questão de concurso e recente, de prova nível médio de matemática. O cara fala sobre o conceito de um número chamado número deficiente. O bom da questão é que mesmo você não sabendo o que é um número deficiente, ele te explica nela. Ó, número inteiro positivo n é dito deficiente se a soma de todos os seus divisores positivos for menor do que seu dobro. A partir dessas informações, qual é a alternativa que apresenta um número deficiente? Gente, eu preciso descobrir quem são os divisores positivos do número. Aqui é aquela questão que eu falei para você que é muito difícil cair numa prova. Mas que quando cair, vai ser com números pequenos. Olha para as alternativas. O máximo aqui é 36. Dá bacana para você descobrir os divisores desse cara no braço. Ele jamais vai colocar aqui na alternativa 1.200, 800, porque eu preciso descobrir os divisores positivos do número. Então, vamos ver aqui o 36. Quem é o primeiro divisor natural positivo do 36? É o 1. E o último? Ele mesmo. Então, aqui vem o 2 e o 18, porque 18 vezes 2 dá 36. Depois é um 3, né? Porque ele é divisível também, o 12. 3 vezes 12, 36. Aí vem um 4, e não esquece o 9. 4 vezes 9, 36. E aqui finaliza com um 6, porque 6 vezes 6 dá 36. Então, quem são os divisores positivos do 36? Tá aí, todos eles. Aí agora vamos ver se esse número é um número deficiente. Qual é a condição para que ele seja deficiente? A soma de todos os seus divisores. Vamos somar tudo isso. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 12 mais 18 mais 36. É claro que a gente vai aqui numa aula como essa, né? Fazer essa continha. Na prova, tudo bem. Na prova você tem que fazer no braço, mas aqui não fazer não. 1 mais 2 mais 3 mais 4 mais 6 mais 9 mais 12 mais 18
mais 36. Dá 91. Só que ele diz, ó, que ele é deficiente se a soma de todos os seus divisores for menor que o seu dobro. Será que 91 é menor que o dobro desse cara? O dobro de 36 é 72. Ó, você percebe que 91 não é menor que 72. Esse cara aqui está fora. Ele não é deficiente. 30. Quem são os divisores? 1 e 30. Aí vem aqui o 2 e o 15, que 2 vezes 15 é 30. 3 e o 10, que 3 vezes 10 é 30. O 5 e o 6, porque 5 vezes 6 é 30. Vamos somar esse cara aqui, ó. A soma. Aqui, acho que dá para a gente fazer de cabeça. 1 mais 2, 3. 3 mais 3, 6. 6 mais 5, 11. 11 com 6, 17. Com 10, 27. Com 15, 27. Mais 15 dá 42. Opa. Mais 30, 72. Tem que ser menor que o dobro. O dobro de 30 é 60. Opa, não é. Fora. 24. 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12 e 24. Esses são os divisores dele. Devagarinho. Vou mudar aqui a fonte, está muito vermelho. 3, 3, 6, 6, 4, 10, 16. 16 com 8, 24. Com 24, 48. 48 com 12, 60. O dobro de 24, 48. 60 não é menor que 48. Então, 24 também não é um deficiente. Vamos para o 21. Vamos fazer com 21. Mas será que vai ser o de lá, cara? Divisores de 21. 1 e 21. Aí vem quem? O 3 e o 7. Só isso daí, né, gente? 1 mais 3, 4. 4 mais 7 dá 11. 11 com 21. 11 com 21. 32. Ele tem que ser menor que o dobro de 21. O dobro de 21 é 42. 32 é menor que 42? É. Então ele é deficiente. Na valida letra quem? Letra D. Mas, Fernando, faz aí com o último para poder tirar essa dúvida. 18. Divisor de 18. 1, 18. O 2 e o 9. O 3 e o 6. 3 mais 3, 6. 6 com 6, 12. 30, 39. E o dobro de 18 é 26. Ó, 39 não é menor que 26. Então, aqui também está fora, não é deficiente. O deficiente é a letra D. Show de bola? Tranquilidade, tranquilidade. Então, tá aí a questão 4 para a gente, com uma novidade aí, falando sobre isso. E é questão de concurso, tá, cara? Questão de concurso. Próximo. A fatoração de um número em fatores primos é muito usada e aplicada e possui inúmeras aplicações em computação. Dentre as alternativas abaixo, a única que possui um número com fator primo diferente de 2, 3 ou 7 é qual? Ó, aqui de cara você já percebe que não é 42. Porque 42 é 6 vezes 7. Vai ter o 7, não vai? Vai ter o 2 e o 3, porque 6 é 2 vezes 3. Descarta o 70 também, porque no 70 tem 7, porque 70 é 7 vezes 10. Então aparece o fator primo 7. Ele quer saber qual o único que possui um número com fator primo diferente de 2, 3 ou 7, tá? Fator primo diferente de 2, 3 ou 7.
Aí o 42 entrou aqui, o 70 também não tem, porque tem um 7. Eu estou em dúvida aqui, sabe por quê, gente? Porque todos esses casos aqui, o 2 é fator primo. Ah, não estou vendo a resposta. Um número com fator primo diferente de 2, 3 ou 7. Nenhum seria a minha resposta, porque todos eles têm um fator primo 2, porque todos são pares. Então, vou botar aqui questão nula, tá bom? Deixa bem claro aqui, ó. Número com fator primo diferente de 2, 3 ou 7. Deixa eu ver aqui uma coisa. 84 por 2 por 2 por 3. Pronto. 84. 126 por 2 por 3 por 3. 294. Só uma coisa aqui. Por 2 por 3 por 7. 70 por 2 por 5. E o 42 por 2. Cara, assim. Vamos recapitular. Não foi nula não, tá? Foi só questão de interpretação mesmo. É porque você tem que ver uma que não tem os três ao mesmo tempo. Um fator primo diferente de 2, 3 ou 7. Todos eles têm 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7, 2, 3, 7. Só o 70 que tem um 5, ó, que é um fator primo diferente de 2, de 3 ou de 7. Um que tem o 70, gabarito a letra B. Porque apareceu o 5, que é diferente de 2, de 3 ou de 7. Corrigida aí nossa falha, vamos para cima. Beleza? Seis. Sobre o número 2, o que é correto afirmar? É um número composto? Mentira. Eu falei para vocês que número primo, ele tem dois divisores. Não falei isso? Naturais. Composto, ele tem mais de dois divisores naturais, só que ele forma um conjunto finito. Aquele conjunto que eu sei a quantidade de elementos. Falar que o número 2 é composto é errado, porque o número 2 ele é primo. Ele é o único número primo que é par. B. O 2 é o único número natural par que é primo. Corre para o abraço, bora ser feliz. Vai-te embora. Gabarito a letra B. É um número primo? Sim, pois é o menor número par maior que 1. Ele é o menor número par maior que 1. Tá certo ou tá errado? É um número primo, pois é o menor número par maior que 1. Gente, ele é o menor número par maior que 1. Mas ele não é primo por causa disso, não. Esse pois dá a ideia de uma conclusão. Ele está dizendo que ele é primo porque ele é o menor número par maior que 1. Nada a ver. Número primo é o cara que tem dois divisores naturais. Não é o fato dele ser o menor número par maior que 1 que faz com que ele seja primo, não. Então está errado. Cuidado que as duas informações soltas são certas, mas ele está justificando uma com a outra. Isso está errado. Não é primo, já parei a leitura bem aqui. Ele é primo. Gabarito, letra B de bola. Show? Beleza?
Isso aqui faz a gente voltar na quinta série, né? E isso aqui são todas questões de concursos. E são concursos de 2022. Eu fiz questão de colocar questões de 2022 e 2021. Questões recentes. Na matemática, um par de números primos é dito sex se a diferença absoluta entre eles é igual a 6. Quando ele fala diferença absoluta, eu lembro de módulo, tá bom, gente? É um menos o outro, e aí tira o módulo, que é sempre positivo. Assim, o par 37 e 43 é um par sex de números primos. Por que ele fala par sex de números primos? Porque aqui dentro os dois números são primos. E se você fizer 43 menos 37, vai dar 6. Ó, a diferença é igual a 6. Então, é um par de números sex e primos. Beleza? Ele fala, um par de números primos é dito sex. Se a diferença for igual a 6. 37 é primo? É. 43 é primo? É. É um par sex? É, porque a diferença é igual a 6. Julgue o item. Ele quer que você julgue, que você diga se está certo ou errado. 1 e 7 é um par sex de números primos? Certo ou errado? Errado. Por que, Fernando? Porque a diferença dá 6. Mas o 1, ele não é número primo. O 1 não é primo e nem composto. Certo? Dá 6, mas eles não são números primos. O 7 é, o 1 não. Por isso o gabarito está errado. Quer dizer, é um conceito que você não vê muito no fundamental da matemática. É por isso que ele explica o que é um par sex. Tem que ser um par de números primos. O 7 é primo, o 1 não, apesar da diferença da 6. Então, o gabarito está errado. Item errado. Show de bola? Oitavo. Leia o cartoon a seguir. O humor contido no cartoon faz alusão a um conceito matemático, que é o fato dos números 5 e 7 serem primos entre si. Isso significa que... Pode ler o cartoon? Amor, eu tenho algo a te dizer que talvez atrapalhe o nosso relacionamento. E o que é? Nós somos primos. Na matemática, dizer que dois números são primos entre si, isso ocorre quando o MDC entre eles for 1. Tudo bem? Só ocorre quando o maior divisor comum entre eles for 1. Já aguarda aí que no nosso próximo encontro eu vou falar de MMC e MDC. Então, quando é que dois números são primos entre si? Quando o MDC entre eles for 1, tá? Quando eu for para a nossa segunda parte desse conteúdo, eu já vou lembrar dessa questão para vocês. Então, gabarito é letra quem? Letra D. Eles são primos entre si quando MDC entre os números for 1. Tudo bem? Guarda esse conceito. Ó, uma questão de matemática com conceito, não tem cálculo aí. Você precisava lembrar que dois números são primos entre si quando o MDC entre eles for 1. Gabarito da questão, letra D de dado. Show? Tá massa? Estão gostando? Deixa aí o comentário aí da aula, tá bom? Nona. Um certo número formado por quê, gente? Por 3 algarismos. 2x3 é somado ao número 439. Ó, o 2, x e o 3 foi somado ao número 4, 3
e 9. Resultando num número de 3 algarismos, que é quem? 6, y e 2. Sabendo que 6, y2, que é o resultado dessa soma, é divisível por 3, então quanto vale o produto de x por y? Cara, ele diz que o resultado dessa soma, que é esse cara aqui, é um número divisível por 3. Ele está dizendo, em outras palavras, que o resultado é um número múltiplo de 3. Como é que eu sei se o cara é ou não divisível por 3? Quando eu somar isso aqui, esses algarismos, e der um número divisível por 3. Mas aí eu estou trazendo para vocês o conceito de adição de números. Porque 3 mais 9 dá 12. Foi 1 para cá, não foi? Não foi? Aí, quando eu somei 1 mais x mais 3, deu y. Só que aqui 2 mais 4 dá 6. Opa! Então, 1 mais x mais 3 dá o meu y. Quando dessa soma não foi ninguém aqui para cima, não. Ó. Porque 2 mais 4 deu 6 direto. Ou seja, essa soma aqui dá um número de um algarismo. Então, 1 mais 3 dá 4. O 4 mais o x dá o y. Mas só que aqui, pessoal, tem que dar um número divisível por quem? Por 3. 6 mais y mais 2 dá 8 mais y. Quem é o primeiro múltiplo de 3? É o 9. Então, esse y poderia ser 1. Porque 8 mais 1 dá 9. Mas também tem o 12. O 8 mais o 4 dá 12. O y poderia ser o 4. Mas aqui também poderia ser o quê, pessoal? Poderia ser o 15, não é isso? Que é o próximo múltiplo de 3 na ordem. Então, o y poderia ser 7. Certo? Pronto. Se aqui fosse 18, o y já seria 10. Aí já não daria, porque esse y é um cara que tem apenas o quê? Um algarismo. Então, o y pode ser 1. E se ele fosse 1, o x aqui seria um número negativo, né? Aliás, seria menos 3, porque 4 menos 3 daria 1. Não pode ser, porque tem que ser um número positivo. O y poderia ser 4. E se ele fosse 4, o x seria 0, porque 4 mais 0 daria 4. Só que ele quer o produto, e qualquer número multiplicado por 0 tem que dar 0. Mas o y poderia ser o 7. E se ele fosse o 7, o x seria 3. Porque 4 mais 3, 4 mais 3 dá 7. Então, o x é 3 e o y é 7. Ele quer o produto. Quanto é 3 vezes 7? 21. Então, gabarito, letra D de dado. É uma questão de alto teor lógico, que requer de vocês e exige de vocês conhecimento de divisibilidade. Questão top das galáxias. Tranquilo? Tudo na paz? Então, recapitula comigo. Esse número somado com esse dá 6y2. E o 6y2 é divisível por 3. Quando eu faço 3 mais 9, dá 12. O 1 vai. Quando eu somo 1 mais x mais 3, dá y. Está aqui, ó. Só que não foi ninguém lá para cima. Porque aqui 2 mais 4 já deu direto 6. Ou seja, quando eu somo 1 mais 3 mais x, que eu encontro o y, esse y é um número de um algarismo apenas. Porque não foi ninguém subindo para lá. Anteriormente, aqui estava 12. Aí subiu 1. Aqui não sobe ninguém. Então, fica 1 mais 3, 4. 4 mais x é y. O x é de um algarismo, o y é de um algarismo. Só que esse resultado aqui tem que ser divisível por 3. 6 mais y mais 2 dá 8 mais y, né? O 6 mais 2, 8. Então, para dar um número divisível por 3, pode dar 9, pode dar 12, pode dar 15. Se isso aqui der 9, é porque o y vale 1. Pô, o y pode ser 1, pode.
Se der 12, o y pode ser o 4. Dá para ser? Dá. Se for 15, o y vai ser 7. Pode ser? Pode. Mas se for 18, o y é 10. 10 já tem 2 algarismos. E o y só tem 1. Então, o y ou é 1, ou é 4, ou é 7. Então, vem para cá para testar agora. Se ele for 1 bem aqui, o x tem que ser negativo, já não vale. Se ele for 4, o x é 0. Não pode, porque o produto de qualquer número por 0 dá 0. E aqui não tem nenhuma alternativa com 0. Se ele for 7, o x é 3, ó, porque 4 mais 3 dá 7. Ou o x é 3, o y é 7. 3 vezes 7, 21. Tem 21, gabarito a letra B de dado. Of course, tranquilidade total. Bora ser feliz, bora para cima. Próximo. Considere o número n inteiro e positivo. Tal que 36 e 54 são ambos divisíveis por n. A soma dos possíveis valores de n é... Gente, 36 e 54 são divisíveis por n, ou seja, são múltiplos de n. Então, vem aqui comigo, ó, 36. Foca no 36. Os múltiplos de 36 é o 0, é o 36. É quem mais? É o 72. Vai indo aqui, 36 e 36. É o 108, né? É o 144. É quem mais? Vai devagarinho. Vai subindo de 36 e 36. É o 180, né? É o 216. E aqui no 54, quem são os múltiplos dele? É o 0, é o 54, é o 108, né? Então, preste atenção que quando eu chego bem aqui, já tem um número aqui, ó, que é comum aos dois. Ó, o 108, tanto o 36 como o 54 são divisíveis por ele. Então, esse n aí é o 108, cara. Quer dizer, pode ser, né? Se ele é 108, preste atenção, 1 mais 8 dá 9. A soma dos algarismos é 9. Não é aqui o que eu estou procurando. Aí, eu vou continuar? Não, é só dobrar agora. 216. Poderia ser o meu número. Eu vou de 108 e 108. Só que aí, 2 mais 1 mais 6. 3, 6 dá 9. Não dá. Né? Pode ser agora aqui, 216 mais 108. 14, vai, 1, 2, 324. Se tu somar, 3, 2, 5, 4, 9. Ih, tá fora. Não dá. Aí vem com 108. 12, vai, 1, 3, 4. Vai dar 109, né, cara? Então, tem que recapitular aqui, ó. A soma dos possíveis valores de n. N é um número inteiro. Só um momento, só pensar aqui para a gente. Pessoal, vamos retomar aqui, né? O X da questão está na palavra divisíveis. Lembra que eu falei no começo da aula que divisíveis é o quê? É quando o cara é múltiplo. Lembra disso? Lá no começo da aula eu falei, toda vez que aparecer divisíveis, lembra de quê, pessoal? De múltiplo. Ele está dizendo que n é um inteiro positivo que tem o 36 e o 54 com os seus múltiplos. Então, quem são esses possíveis valores de n? O 3, ó. O 36 e o 54, eles são múltiplos de 3, gente. São ou não são? Qualquer um desses dois aqui, quando você divide por 3, dá exato. Ó, 3, 6, 9, 5, 4, 9. O 6 entra nessa jogada? Entra. 6 vezes 6, 36. 6 vezes 9, 54.
O 36 e o 54, eles são divisíveis por 6. Eles são múltiplos de 6. Bota nessa jogada o próprio 9, né? O 9, o 36 e o 54 são múltiplos dele? São. 9 vezes 4, 36. Beleza? 9 vezes 6, 54. Então, aqui você já tem o N como sendo quem? O 3, ele pode ser o 6, ele pode ser o 9. Outro número que pode estar encaixado aqui nessa brincadeirinha, já que ele é inteiro positivo, 1. Né? 36, 54 são múltiplos de 1. O 2, que os dois são pares. Olha aí, ó. Até agora já tem 3, 6, 9, 1 e 2. Deixa eu ver, 3 mais 6, 9. 9 com 9, 18. 18 com 1, 19. 19 com 2 dá quanto? Dá, não. 9, 9, 18, 19, 21. A soma está dando 21. Tem mais alguém aí que se encaixa? O 10 não, o 11 não, o 12. O 36 é, né? 36 é, agora o 54 não. 13, não. 14, não. 15, 16, não. O 18, olha só que coisa linda. 18 com 18, 26. E 18 vezes 3, 54. Pronto. Tanto 36 como 54 são múltiplos de 3, desse 6, do 9, do 1, do 2 e do 18. Então, quais são os possíveis, qual é a soma dos possíveis valores do N? O N pode ser 3, pode ser 9, pode ser 6, pode ser o 1, pode ser o 2, pode ser o 18. Soma isso aí. 9, 9, 18, 20, 21, 39. Então, a soma dos possíveis valores de N é 39. Gabarito, letra D de dado. Então, lembra que divisíveis é múltiplo. Você vai procurar os números cujo 36 e 54 são múltiplos dele. Então, gabarito, letra D de dado. Esquece aquela primeira resolução, tá bom? O foco está na palavra divisíveis e não divisor. Se fosse divisor, aquela primeira resolução estava certa. Show de bola? Próximo. Bárbara comprou abacaxis, bananas e cajus em uma mercearia, totalizando 81 frutas. O número de cajus é 1/3 do número de bananas. E que, se Bárbara tivesse levado um caju a mais, o número de cajus seria 4 vezes o número de abacaxis. Com base nessa situação hipotética, julga o item. O número de bananas possui 4 divisores naturais. Vamos lá. Abacaxis, bananas e cajus. O número de cajus vale 1/3 do número de bananas. Se o número de cajus é 1/3 da quantidade de bananas, eu já vou na questão que o número de bananas tem que ser divisível por 3. Esquece disso, não. O número de bananas tem que ser divisível por 3. Se ela tivesse levado um caju a mais, o número de cajus seria 4 vezes o número de abacaxis. Então, o número de cajus com certeza é bem maior que o número de abacaxis. Então, olha só. O número de cajus é divisível por 3, certo? O número de cajus é divisível por 3. Ao todo, são 81 frutas. E o número de caju, se eu adicionar 1, o número de abacaxi seria o quê? 4 vezes. Vou botar aqui aleatoriamente 10. Se ela tivesse levado mais 1, aqui ia ser 40. Não é? Que é 4 vezes isso. Então, inicialmente, ela tinha o quê, pessoal? 39. Se ela botasse mais 1, dava 4 vezes isso. Eu estou botando aleatoriamente. Só que o número de cajus é 1/3 de bananas. 39 vezes 3 dá quanto? 27 com 2, 9. 9 com 2, 11. Aqui ia ser 117. Já não dava porque o total de frutas é 81. Olha, quando eu boto 10 só para ter uma referência,
eu já percebo que a quantidade de abacaxis é bem menor do que isso aqui, porque isso aqui tudo tem que dar quanto, pessoal? Tem que dar 81 frutas. Eu estou tentando deduzir isso sem fazer cálculos, tá bom? Então, vamos lá. Se eu botar aqui 5, 4 vezes 5 é 20, tudo bem? Então, ela não tem 20, ela tem só 19. A questão diz que se ela levasse mais um, seria 4 vezes um de abacaxi, só que é 19. Quanto é 19 vezes 3? Me ajuda. 3 vezes 9, 27, vão 2. 3 vezes 1, 3, 57. Então, aqui é 57. Será que dá 81 aqui? Vamos lá. 57, 1, 19. 16 vai 1. 6, 76. Mais 5, 81. Olha que coisa linda. Então, aqui eram 5 abacaxis, 57 bananas e 19 cajus. O número de bananas possui 4 divisores? Vamos lá. Ó. 57 por 3 dá quanto? 1, 3, 2, 19. O 19 dá 1. 3 elevado a 1. 19 elevado a 1. Lei dos expoentes. Soma mais 1. Soma mais 1. 4 divisores naturais. Gabarito está correto. Leitura, meus amados. Isso é lógica. Lógica matemática. Tá? Não precisa montar equações aqui. Você está de acordo com o que ele está te afirmando aqui. Ó. Se é 1/3, é que a quantidade de bananas tem que ser divisível por 3. Quando eu botei 10, eu deduzi que não era 10, era abaixo de 10, eu botei 5. Certo? Ah, mas tu já sabia. Juro a vocês que eu não sabia essa questão. Mas com a prática você chega nessas deduções mais rápido. Show de bola? Tranquilidade total? Próximo. Acabou. Ah, que peninha. Beleza, gente? Então, essa é a nossa primeira parte da nossa última aula. Está faltando NMC e MDC, que a gente já vai ver, porque é um assunto bem delicado também. Mas eu espero que vocês tenham gostado, porque eu trouxe informações novas, atuais, de questões de concurso que estão caindo. E que tem muita parte da leitura. Pratiquem isso, pelo amor de Deus. Vamos terminar o ano com a matemática lá em alta, porque 2023 promete muito para vocês, tá bom? Beijão, fique com Deus e até a próxima. Valeu!